Bom, vou falar agora sobre o livro Os Axiomas de Zurique. Na verdade, é esse livro aqui, um livro de Max Günther. É um livro que foi editado no final da Segunda Guerra Mundial por um grupo de banqueiros suíços que, diante daquele caos que havia se instaurado logo após a Segunda Guerra, resolveram investir em várias frentes, né? Desde compra de ações até terrenos e imóveis, de um modo geral. Então eles chegaram a algumas conclusões, né, referente à forma de como tratar o dinheiro e de como investir no mundo de ações. E obviamente que tiveram muito sucesso, até porque hoje os banqueiros suíços são os mais ricos do mundo. O povo suíço, de um modo geral, é um povo que tem um alto padrão de vida, né, e que sabe como lidar com ações, como lidar com dinheiro, né. Os Axiomas de Zurique, ele vem de uma forma de conselhos para quem quer se aventurar nesse negócio, para o neófito, para quem está querendo começar nisso. São 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores, que tenta trazer um pouco da realidade, né, colocar um pouco aquela pessoa que quer investir com os pés no chão e tirar um pouco de certos dogmas, de algumas coisas que se escuta por aí, que normalmente acaba metendo um investidor iniciante numa fria. O primeiro grande axioma, ele fala sobre o risco. Ou seja, você que quer investir, você deve arriscar sem medo. A probabilidade de ganho ela é bem maior do que se você for perder, né? Mas você deve arriscar apenas naquilo que vale a pena. Ou seja, você não deve sair por aí arriscando em tudo quanto é lado, porque se você ganha um pouco aqui, perde ali e tal, no final da história você vai estar do mesmo jeito que você começou. Você não vai ter nenhum grande ganho, embora também não teve nenhuma grande perda, só que você também não saiu do lugar. O primeiro axioma menor, ele diz que você deve apenas investir naquilo que vale a pena, ou seja, o que eu estava acabando de falar agora, não pulverizar tanto, né? Porque à medida que você pulveriza, você, claro, diminui o risco. Sem risco, o seu ganho também vai ser pífio, você vai ganhar muito pouco. E você perde algo aqui, ganha ali, mas no final você não sai de onde você estava. O segundo axioma menor, ele diz que você não deve espalhar o seu dinheiro. Você não deve diversificar muito, né? E isso vai até contra o axioma anterior, né? Porque você deve investir naquilo que realmente vale a pena, naquilo que você pesquisou e que você chegou à conclusão de que seja um bom tipo de investimento. O segundo grande axioma, ele fala sobre a ganância. Ou seja, você deve realizar o seu lucro, né, cedo. Não tente projetar algo para muito tempo adiante, porque você vai se pegar isso e a tendência é de que você inclusive perca dinheiro. Então o ideal é que você projete um certo ganho, e que quando você chegar naquilo que você havia projetado, que você venda, que você passe adiante e recupere aquele valor que você investiu inicialmente com uma certa margem que você já havia planejado. Não queira estipular um lucro muito elevado, porque provavelmente você não vai atingi-lo e o mercado pode mudar repentinamente e você perder aquilo tudo que você investiu ou uma boa parte daquilo que você investiu. O terceiro axioma menor, entre no jogo sabendo quanto que você quer ganhar. Se planeje para isso. Assim que você alcançar aquela sua meta, saia, né? Você chegou naquele seu patamar, saia. Não queira ficar insistindo naquilo, achando que, poxa, é um bom momento, tal, está crescendo, as ações estão valorizando cada vez mais.
para tentar ganhar ainda muito mais. Então a tendência é de que você possa perder dinheiro. Ganhou aquilo que você já havia planejado? Não importa. Se retire da brincadeira, vá para um outro tipo de ativo. Da esperança. Quando você notar que um determinado tipo de ativo, um investimento que você fez, está indo por água abaixo, meu amigo, essa é a hora que você tem que sair. Não fique esperando, achando que, não, porque já aconteceu isso antes, eu tenho aqui algumas projeções, ela vai voltar a subir. Se você está vendo que isso está caminhando para um rumo imprevisível, algo que foge totalmente do seu controle, pule fora. Tenha em mente que você entrou ali para ganhar ou perder, e que eventualmente perder vai acabar se tornando uma rotina também para você, assim como ganhar. Então que você calcule aí de 10 a 15% de perda, para que você possa sair não tão machucado desse tipo de investimento. O quarto axioma menor, ele diz o seguinte, que você deve aceitar as perdas como um aprendizado, para que você possa alcançar um ganho maior lá na frente. Os principais obstáculos que joga contra esse axioma é o medo de você se arrepender, a incapacidade de você abrir mão, do seu investimento, que às vezes você põe o dinheiro ali, você, poxa, não, vou recuperar e tal, e claro, a dificuldade de você admitir que errou. Quem que gosta de um círculo de amigos e com outros investidores, quem que quer admitir que fez um mau investimento e que perdeu X ou Y em uma decisão equivocada. O quarto grande axioma, ele fala sobre as previsões. O comportamento humano ele é imprevisível. Lidar com dinheiro, lidar com projeções para o futuro é algo que é imprevisível. Ninguém tem uma fórmula matemática que possa dizer o que vai acontecer amanhã ou depois. Se alguém tivesse descoberto isso, essa pessoa estaria milionária. Ou aqueles que conseguissem essa fórmula estariam ricas por gerações. O comportamento humano ele é imprevisível, ninguém tem como prever o futuro. Então, se você notou que fez uma aposta errada, que você fez a sua aposta no cavalo equivocado, pula fora. Então sai o mais rápido que você puder. Não fique alimentando algum tipo de sentimento quanto a isso. O quinto grande axioma, ele fala dos padrões. Se você começar a achar que existe uma ordem numa operação, você está perdido, porque essa ordem ela não existe. Você está lidando com uma situação imprevisível, globalizada. Efeitos na Ásia podem afetar o andamento das suas ações de uma empresa aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Um efeito catastrófico, um tsunami, um furacão, um terremoto, uma catástrofe natural, isso também pode afetar, ou seja, são coisas imprevisíveis. Então não há um padrão estabelecido para esse tipo de investimento. O quinto axioma menor, não se baseie no histórico de comportamento. Se algo se repetir, é um mero acaso. Então, se você é daqueles que gosta de pegar projeções e fazer comparativos, olha só, há 2 anos atrás determinado ativo teve esse mesmo tipo de comportamento que está tendo agora, então a projeção que eu tenho daqui para um mês é de que vai subir ou que vai valorizar X. Provavelmente isso daí vai dar errado, pula fora disso. O sexto axioma menor, não aposte em gráficos otimistas. Muitas vezes esses gráficos eles são maquiados por economistas, há interesses muito maiores do que os nossos, do que os seus, então nem tudo que reluz é ouro. O sétimo grande axioma
cuidado com a ilusão de que um evento aconteça depois de ocorrer outro. Isso é pura sorte. No mercado não existe nenhum tipo de padrão comportamental para o dinheiro. E o oitavo axioma menor: nunca pense que algum dia, por achar que está com palpites de sorte, por sair jogando aqui, ali, que ganhou aqui, ganhou ali, que isso é costumeiro e que vai acontecer sempre, que você já achou uma solução algorítmica para que aquilo tudo dê certo e que você tem a fórmula do que deve ser aplicado ou não. No mundo do dinheiro não existe nada lógico. Essas ações, elas não existe uma lógica para elas, então não aposte muito nisso. O sexto grande axioma, ele fala da mobilidade. O que quer dizer isso? Você não deve criar muitas raízes com os investimentos que você eventualmente tenha feito. Então, por exemplo, você pode comprar um terreno, uma casa, ter feito um bom investimento, porque obviamente que um terreno e uma casa vai valorizar, principalmente hoje em dia. No entanto, na hora que você quiser se desfazer desse ativo, vai ser muito mais difícil. Não é do dia para a noite que se vende uma casa ou um terreno, principalmente depois que ele tenha tido uma certa valorização. Vai ficar muito mais caro e não vai ser algo tão simples assim de você conseguir passar adiante. É algo que não te dá uma mobilidade tão boa para que você tenha dinheiro na mão facilmente. O nono axioma menor: numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos de lealdade ou de saudade. Se você vê que está começando a afundar, pula fora. O 10º axioma menor: troque de negócio se você encontrar algum tipo de negócio que seja mais atraente. Ou seja, você não deve ter nenhum tipo de sentimento com algo que está ali, que você deixou ali um certo capital investido e você está vendo que está crescendo, te deu aquele certo conforto. Se você vê que aparece alguma coisa melhor, que te dá uma possibilidade de ganho maior num espaço de tempo mais curto, não se apegue a isso. Se desfaça desse investimento, pegue aquele lucro que você teve e invista em outra coisa, teoricamente mais lucrativa. O 7º grande axioma é sobre a intuição. Ou seja, não acredite muito na questão da intuição ou em coisas que não podem ser comprovadas. Despreze determinados tipos de palpites. É óbvio que quando você conversa com alguém que é do meio, quando você liga um noticiário e você vê determinadas informações, é claro que a gente deve dar atenção a isso. Isso não significa que você vai simplesmente se desligar e vai se apagar referente ao mundo, se desconectar do mundo externo. Mas não se apegue muito à questão da intuição. Eu acho que isso vai dar certo. Eu tenho a sensação de que tal investimento vai me dar um retorno maior. Se isso não tiver nenhum tipo de embasamento, pula fora, porque realmente a tendência de que você entre numa furada é muito grande. Você tem que ser frio quando você lidar com dinheiro e ter consciência que determinadas coisas são mera casualidade ou sorte mesmo. Ou seja, pondere um pouco a questão da intuição. O 11º axioma: jamais confunda palpite com esperança. Se você quer ganhar alguma coisa, é fácil acreditar que aquilo é possível de acontecer, mas mantenha-se cético. Submeta seu palpite a determinados testes, seja muito mais cauteloso. Identificar na sua mente um banco, não existe um banco de dados na sua mente que vai dizer que determinado palpite ou outro seja certo ou errado. O 8º grande axioma, ele diz sobre a religião e ocultismo. É bastante comum
né? A gente vê que as pessoas se baseiam nas suas decisões achando que Deus está guiando os seus passos. No mundo do dinheiro, dos negócios, é pouco provável que Deus esteja do seu lado, te orientando de uma forma que você não perceba, te dando o caminho das pedras para que você fique rico, né? Porque Deus faria isso só com você, né? Todo mundo é filho de Deus também. Então não acredite em deduções, em ideias sobrenaturais, porque isso realmente é uma furada, né? O 12º axioma menor, ele diz sobre essas pessoas que gostam de fazer previsões do futuro. Astrólogos, numerólogos, tarólogos, pessoas que leem a mão, determinados economistas, né, que se acham que tem a fórmula, né, do sucesso. Provavelmente essas pessoas são bem medianas, não são ricas. Se eles tivessem a fórmula secreta para tudo isso, eles estariam milionários hoje. O 13º axioma menor, você não precisa descartar uma superstição, mas faça os seus investimentos num ambiente de investimentos, num ambiente seguro, embasado em números, em estatísticas, não em superstições, em oráculo, nos astros ou coisa do tipo. O 9º grande axioma, ele fala sobre otimismo e pessimismo. Otimismo ele é diferente de confiança, né? O otimismo é esperar sempre o melhor, enquanto que você nem sempre estará preparado para lidar com o pior. Confiança, você sabe o que você está fazendo, você consegue se planejar melhor e você estará muito mais preparado para alguma situação adversa que venha a acontecer. É muito ruim você ser extremadamente otimista, porque isso distorce um pouco a realidade das coisas. O 10º grande axioma, ele fala sobre consenso. O que vem a ser esse consenso? Muitas vezes as pessoas passam a investir todo mundo em um tipo de ação. Petrobras, Vale, essas empresas de telecomunicações. Fuja um pouco disso. Provavelmente todo mundo está errado. Pode até ter um ganho inicial, mas normalmente os investimentos onde todo mundo caminha pelo mesmo lado são investimentos furados. Procure um investimento que ninguém quer no momento certo. Porque é esse tipo de investimento que em um determinado momento vai passar a ser um investimento interessante, as pessoas vão voltar os seus olhos a esse tipo de ação, você já terá aplicado o seu dinheirinho ali, e aí é só colher os frutos. Mas não vá para a mesma direção que todo mundo está indo. Provavelmente você vai quebrar a cara cedo ou tarde ou ter um tipo de ganho bastante limitado, assim como todo mundo. Se fosse o melhor tipo de investimento, todo mundo ia investir, todo mundo ia ficar rico, inclusive você. Mas é furado. O 14º axioma menor, nunca embarque nas especulações da moda, né? Ou seja, investir naquilo que todo mundo está investindo. O 11º grande axioma, ele fala da teimosia. Se você fez algum tipo de investimento que não deu certo, pula fora. Não fique tentando, esperando, achando que esse investimento ele vá se valorizar novamente. Provavelmente você vai continuar perdendo dinheiro. O 15º axioma menor, ele fala sobre o preço médio. Jamais tente salvar um tipo de investimento fazendo o preço médio. O que vem a ser esse preço médio? Você comprou um determinado lote de ações por um preço X. Depois de um certo tempo, ela desvalorizou 50%. O que você faz? Você pega um pouco mais de recursos, compra esse mesmo lote de ações pela metade do preço, sem ter vendido aquelas que você comprou e perdeu, esperando que essas ações voltem a subir para você compensar as perdas.
provavelmente você vai perder mais, porque se caiu até esse nível, é bem provável que possa cair até mais. Nada está garantido, não existe um padrão dizendo que não, caiu até aqui, daqui não vai cair mais e agora ela vai começar a valorizar novamente. Isso não existe, provavelmente você vai perder muito mais dinheiro. Então não seja teimoso, não tente fazer preços médios. O 12º grande axioma, ele fala sobre o planejamento. Ou seja, planejar a longo prazo é algo muito perigoso. Nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui 10, 15 anos. Quem costuma fazer esse tipo de planejamento, que invista então em um CDB, em uma renda fixa por aí, faça uma previdência privada, que é muito mais negócio do que ficar tentando fazer planejamentos a longo prazo para investimentos em ações. Então, não se apegue à crença de que daqui 20 anos você vai querer uma vida melhor, mais estável, investindo em bolsa hoje. Então, provavelmente você vai acabar perdendo muito dinheiro com isso. Não faça planejamentos de longo prazo na bolsa de valores. Não se apegue a determinados ativos a longo prazo. E o 16º axioma menor, ele fala justamente sobre isso, para que você fuja de investimentos de longo prazo, pois o mundo do dinheiro depende das pessoas e as pessoas são imprevisíveis. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã com o nosso dinheiro. Bom, com isso se termina o comentário sobre o livro Os Axiomas de Zurique, que está aqui. É um excelente livro, principalmente para quem está começando, para quem não conhece nada sobre investimentos. Tá? Esse é um livro que foi passado para que nós pudéssemos fazer a leitura, um livro indicado pelo professor Cristóvão Pereira, da matéria de Finanças Corporativas, do curso de MBA da FGV de Negócios Internacionais. Eu aconselho todos a ler esse livro. É um livro interessantíssimo. É claro que aqui é um breve resumo daquilo que eu entendi, daquilo que eu captei sobre a leitura do livro. É óbvio que cada um que o lê vai ter um tipo de interpretação. Mas o meu objetivo foi captar alguma coisa daqui e procurar levar para o meu dia a dia, e realmente eu acho que foi um livro, uma indicação de leitura bastante proveitosa. É isso, e obrigado pela atenção, pelo tempo em ter assistido o meu vídeo.